Olá! Era uma vez Maria, uma brasileira que decidiu buscar uma vida melhor em Moscou, na Rússia. Neste mesmo país, Maria deu à luz a seu filho, Dionelson. Dionelson não foi registrado em nenhuma repartição brasileira competente, não tendo, portanto, a nacionalidade brasileira. Após atingir a maioridade, Dionelson manifestou seu desejo em se tornar brasileiro. Porém, como não teve nenhum registro em uma repartição brasileira competente, foi informado que não poderia mais adquirir a nacionalidade brasileira. Inconformado, Dionelson procura você para saber se essa informação corresponde com a verdade ou se existe alguma possibilidade de ele adquirir a nacionalidade brasileira, mesmo não tendo sido registrado em uma repartição brasileira competente. E aí, você saberia orientar Dionelson nesta questão? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar um like no vídeo. Também é importante que você deixe seu comentário abaixo para que o YouTube entenda que o vídeo é interessante para você e seja indicado para outras pessoas. Assim, você ajuda nosso canal a crescer cada vez mais. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é Nacionalidade, parte 1, Brasileiro Nato. Então, vamos ao tema? Antes de ingressar no assunto deste vídeo, é importante o estudante ter conhecimento de alguns conceitos fundamentais, quais sejam o conceito de povo, população, nação, nacionalidade e cidadania. Povo é o conjunto de pessoas que fazem parte do Estado. É o seu elemento humano, unido ao Estado pelo vínculo jurídico-político da nacionalidade. População é o conjunto de residentes no território, sejam eles nacionais ou estrangeiros, incluindo aqui também os apátridas ou eimátulos, como veremos mais adiante. Nação é o conjunto de pessoas nascidas em um território, possuindo a mesma língua, cultura, costumes, tradições e adquirindo a mesma identidade sociocultural. São os nacionais, distintos dos estrangeiros. No caso brasileiro, são os brasileiros natos e naturalizados. Nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado Estado, fazendo com que esse indivíduo passe a integrar o povo desse Estado e, por consequência, desfrute de direitos e se submeta a obrigações. Cidadania tem por pressuposto a nacionalidade, que é mais ampla que a cidadania. A cidadania caracteriza-se como a titularidade de direitos políticos de votar e ser votado. O cidadão é o nacional que goza de direitos políticos. Feitas as distinções devidas, vamos tratar nesse vídeo especificamente da nacionalidade, começando pelas suas espécies e seus critérios de aquisição. Vamos lá então? A doutrina costuma distinguir a nacionalidade em duas espécies: nacionalidade primária ou originária, que é involuntária, e a nacionalidade secundária ou adquirida, que é a voluntária. Nacionalidade primária é aquela que é imposta pelo Estado de maneira unilateral, independente da vontade do indivíduo, no momento do nascimento. A involuntariedade se dá
porque cada país, de maneira soberana, estabelece critérios para a outorga da nacionalidade aos que nascerem sob seu governo. Os critérios de aquisição da nacionalidade primária são basicamente dois, sendo o primeiro o ius sanguinis. Alguns países adotam esse critério, ou seja, o que interessa aqui para a aquisição da nacionalidade é o sangue, a filiação, a ascendência, pouco importando onde o indivíduo nasceu. O critério do ius sanguinis é geralmente adotado por países de emigração, a fim de manter o vínculo com os descendentes, como ocorre com a maior parte dos países europeus. O segundo critério é o chamado de ius solis, ou critério da territorialidade. O que interessa nesse critério é o local do nascimento, e não a descendência. Esse critério é geralmente utilizado pelos países de imigração, a fim de que os descendentes de imigrantes que venham a nascer no solo do novo país sejam nacionais deste novo país, e não do país de origem, o que ocorreria se o critério fosse o de sangue, o ius sanguinis. Ok? Entendido até aqui, vamos falar então da nacionalidade secundária. Nacionalidade secundária é aquela que se adquire por vontade própria, depois do nascimento, normalmente pela naturalização, que poderá ser requerida tanto pelo estrangeiro como pelos eimátulos, ou apátridas. Mas o que são eimátulos ou apátridas? São indivíduos que não têm pátria alguma. Segundo o Estatuto de Imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, o apátrida é a pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto número 4.246 de 2002, ou assim reconhecido pelo Estado brasileiro. O apátrida se contrapõe com o polipátrida, que é o indivíduo que possui mais de uma nacionalidade. Um exemplo muito comum de polipátrida é o filho de italiano nascido no Brasil. Ele é italiano pelo critério de sangue e brasileiro pelo critério de territorialidade. Lembrando que isso ocorre porque esses dois países aceitam esses critérios de aquisição de nacionalidade. Caso contrário, tal situação não seria possível. Assim, o estudante deve se atentar para as formas de aquisição de nacionalidade que cada país adota. Mas quais são os critérios adotados pelo Brasil para definir a nacionalidade? Vamos analisar isso agora, tratando primeiro do brasileiro nato. Brasileiro nato é aquele sujeito que possui como nacionalidade primária ou originária a nacionalidade brasileira. O Brasil, por ser um país de imigração, adotou o critério do ius solis, conforme o artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Mas atenuou essa regra adotando em diversas situações o critério do ius sanguinis, como previsto no artigo 12, inciso 1, alíneas B e C da mesma Constituição Federal. Vamos analisar esses critérios e seus requisitos? O artigo 12 assim diz: são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país, os nascidos no estrangeiro,
de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, e os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. De acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, são brasileiros qualquer pessoa que nascer no território brasileiro, mesmo que seja filho de pais estrangeiros, mas desde que eles não estejam a serviço de seu país. Mas, e se os pais estiverem a serviço de seu país? Neste caso, a única coisa que podemos afirmar é que o sujeito não será brasileiro. Se ele vai ser nacional do país de seus genitores, não saberemos, porque somente a legislação daquele país é que poderá responder esta questão. E se o filho de brasileiro nascer fora do país? Neste caso, o próprio artigo 12 responde à questão. De acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, são considerados brasileiros natos os que, mesmo tendo nascido no exterior, sejam filhos de pai ou mãe brasileiros, e qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Questão interessante é que o artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, não exige que ambos os pais sejam brasileiros. Basta apenas um deles, o pai ou a mãe. Ainda, o artigo não exige que sejam brasileiros natos. Assim, a doutrina entende que o filho brasileiro nato poderá ser tanto de pai brasileiro nato ou naturalizado, como de mãe brasileira nata ou naturalizada. Esse entendimento se dá porque a Constituição impossibilita estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado, conforme artigo 12, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas e se o filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, sejam natos ou naturalizados, não nascerem no Brasil e estes pais não estiverem a serviço do país? Imagine, por exemplo, que Antônia, em férias na Europa, tem seu filho em Paris. Pergunta-se: o filho de Antônia será considerado francês? Bem, isso vai depender da regra daquele país. Mas ele será considerado brasileiro? Nesse caso, a primeira parte do artigo 12, inciso 1, a linha C, responde à questão. Ou seja, basta que ele, o filho, seja registrado em repartição brasileira competente e ele terá a nacionalidade brasileira originária, isto é, será considerado brasileiro nato. Agora, imagine que Antônia não tenha registrado o filho, nascido no exterior, em uma repartição brasileira competente, e ele, o filho, queira adquirir a nacionalidade brasileira. É possível ele se tornar brasileiro neste caso? A resposta é sim. Esta previsão consta na parte final do artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, que prevê outra opção para a aquisição da nacionalidade brasileira originária de filhos de brasileiros nascidos no exterior, quando os pais não estejam a serviço do país. Nesse caso, basta que o filho venha residir no Brasil e opte, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Trata-se da denominada nacionalidade potestativa, porquanto a aquisição depende da vontade exclusiva do filho. Atenção! Quando a lei se refere a optar,
significa abrir mão de eventual outra nacionalidade pela brasileira. Por esta razão, a Lei de Imigração, Lei 13.445 de 2017, em seu artigo 63, assim prevê: o filho de pai ou de mãe brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular poderá, a qualquer tempo, promover ação de opção de nacionalidade. Atenção novamente. A ação de opção de nacionalidade prevista no artigo 63 da Lei 13.445 de 2017 é de competência da Justiça Federal, conforme determina o artigo 109, inciso 10 da Constituição Federal. Entendido? E aí, você conseguiu solucionar o problema do nosso amigo John Nelson, trazido no início do vídeo? Se você conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Como vimos, o Brasil adota os critérios do ius solis, que é a territorialidade, e o ius sanguinis, que é o critério de sangue ou descendência, para a aquisição da nacionalidade. Então, John Nelson, por ser filho de brasileira, poderá adquirir a nacionalidade brasileira. Mas como ele deve proceder? Bem, como a mãe dele não estava a serviço do país no exterior quando John Nelson nasceu, e ele também não foi registrado em nenhuma repartição brasileira competente, ele terá que seguir a regra da parte final do artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, ou seja, terá que vir residir no Brasil e optar a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Entendido? E com isso, encerramos o nosso vídeo sobre nacionalidade, parte 1, brasileiro nato. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre a complementação da matéria. Agradeço muito sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!